Boa noite, nação bugrina. Tudo certo? Bem-vindo a mais um episódio, vídeo do Arquibancada Guarani. Hoje, o pré-jogo de Guarani e Náutico, o vídeo de número 78. E esse número representa bastante pra gente, né? 78 foi o ano em que a gente ganhou a estrela no nosso símbolo mais importante. É muito representativo pra gente. Então, para nós também, não é um programa. É uma coincidência, claro, mas é um programa muito importante. Coincidentemente, hoje recebi de um amigo, na verdade, do Wagner, um grande abraço, Wagner, alguns recortes, e foi uma grande coincidência, hoje de manhã, alguns recortes de toda a trajetória vitoriosa da nossa equipe, sobre o título de 78, sobre a campanha de 86, sobre as campanhas dos anos 90, alguns técnicos, registros de técnicos famosos que tiveram com a gente, algumas escalações, times famosos, Campeonato Paulista de 88, do Brinco de Ouro. Foi uma grande coincidência, mas tem tudo a ver com o dia de hoje. Então eu queria fazer lembrar, não queria deixar passar em branco esse número que é tão representativo para a gente, é o número 78. Agradecendo e já começando a agradecer os milhares de pessoas que visualizaram o nosso pós-jogo do Guarani Operário. Claro, a torcida toda ficou muito empolgada com o que nós vimos contra o Operário. E não é para menos, a gente já comentou no pós-jogo de Operário e Guarani, no 5-2, que há muito tempo a gente não comemorava, não saboreava, uma atuação super bacana, uma atuação como há muito a gente já não via, com gols de pessoas diferentes, com gols de Bruno Silva, com o time atacando o tempo inteiro e finalmente, como comentamos também lá no nosso vídeo anterior, um time que chutou, um time que tentou chutar, jogando um bom futebol, controlando o jogo e contra um adversário que valorizou a nossa vitória. Né? Um adversário que naquele momento está muito valorizado e muito com boas perspectivas, sendo que tinham tido uma boa estreia na Série B e que se trata de um time que tinha tido também um bom campeonato regional, que está bem formado, enfim, reconhecidamente, um time que estava bem preparado. Então foi bom, foi um jogo representativo. Mas é só o início, e é um início ainda muito longe de a gente atingir os objetivos que a gente quer e que a gente precisa. Mas uma coisa é bem importante, a gente tem cheiro de que está sendo feito um trabalho que vem de maneira evolutiva. Eu já falava isso na época do Alan Hall, né? E acho que não existe uma ruptura pura e simplesmente quando sai um profissional, como é o caso do Alan Hall. Eu não estou aqui discordando da saída dele, acho que sim, ele precisava sair, a gente não estava conseguindo um padrão de jogo, uma evolução no ritmo que a gente precisava. Eu espero que o Daniel Paulista seja a pessoa capaz de fazer isso, mas a gente vê que o Alan Al, pura e simplesmente a saída dele daqui e foi para o CRB, ele até conseguiu alguns resultados interessantes esses últimos dias, liderando o CRB. E óbvio, assim como ele não é a causa, a saída dele não é a causa do sucesso do lado de cá, também não pode ser a chegada dele, muito provavelmente não responde por todas as razões pelo sucesso dele do lado de lá. Né? Outra coisa que eu queria lembrar é, na noite de ontem, Felipe Conceição, que optou por aceitar uma proposta de trabalho no Cruzeiro, acabou deixando o cargo. Na época tinha deixado o Guarani, onde a gente não sabe como poderia estar o time hoje, mas aquilo que ele reclamou que no Cruzeiro não teve autonomia, no Guarani ele tinha a chave do cofre na mão, né? E mesmo assim tomou a decisão profissional de ir para lá, sem questionamentos. A única lição é: a gente é responsável
pelas decisões e escolhas que tomamos. E o Guarani tem feito algumas escolhas. Então, essa semana, ou esses 10 dias, né, desde a última partida, a gente teve algumas novidades, né? Então, as principais novidades que eu saliento aqui é, primeiro, a renovação de contrato com o Davó. Hoje ele falou, esses dias foi anunciado a renovação do contrato de empréstimo junto ao Corinthians, e alguns comentários foi que ele escolheu o Guarani porque ele tinha algumas outras possibilidades, outros times interessados no futebol dele, o que orgulha muito a gente, mas o que mostra que o ambiente, aquilo que está sendo construído, o trabalho que está sendo feito dentro do Guarani, precifica ou traz, busca ou faz com que os jogadores também se interessem pelo Guarani, os profissionais do ramo se interessem em jogar pelo Guarani. E foi o caso do Davó, não estou dizendo que foi só isso, claro que tem uma afinidade por ele ter feito a base aqui, conhecer as pessoas e já está começando, mas eu gostei muito da entrevista dele hoje e acho que tem muito de verdade naquilo que ele disse, né? Mas ninguém que estivesse num ambiente bagunçado, sem credibilidade, tendo outras alternativas, ficaria. Então eu acho que a coisa anda bem aqui. Há sinais de que a coisa tem andado bem por aqui. A apresentação ontem também do lateral direito, o Diogo Matheus, que veio da Ferroviária, tem uma certa rodagem aí. A gente estava precisando de um lateral direito, a gente vinha pedindo, até porque o Pablo já declarou que preferia jogar mais para frente. O Lute, que está um pouco cru ainda. Então, acho que nós temos mais uma boa notícia aí. Me parece, não sei se amanhã ele fica no banco ou não, se vai estar registrado no BID ou não, mas aparentemente não sai jogando. Mas, enfim, está disponível. Foi anunciada também a contratação de mais um atacante de lado, de beirada, o Alanzinho, atacante jovem do Santos, grande promessa, sempre lembrando que o ano passado o Alanzinho, que não é aquele do Palmeiras, que quebrou a perna aqui, claro, mas ele tinha sido anunciado o ano passado como possível reforço do Guarani e acabou não vindo, né? Agora veio, talvez não vai ter chance no Santos e tudo mais, e veio para cá. Então, com isso, agora, nesse momento, nós temos 33 jogadores. Desses 33, 29 estão disponíveis já. Então, quem não está disponível? O próprio Diogo Matheus, que pode estar disponível ou não, mas aparentemente não. Alanzinho, que ainda não foi integrado, né, à equipe e, portanto, não tem condição de jogo. E 2 que estão no estaleiro. Um é o Persson, que está voltando agora, hoje, essa semana, teve o primeiro contato com bola. E o Andrigo, que ainda sente aquela dor no pé. E aí deixa a gente um pouco preocupado, porque o Andrigo, claro, é um cara que pode ter o assédio de outras equipes, mas aparentemente é uma dor que vai passar logo, mas amanhã deve jogar o Regis de novo. Então nós temos com isso 29 caras disponíveis e um time hoje muito mais equilibrado em todos os setores, a menos de um setor, a defesa. A defesa nós estamos desequilibrados. Hoje nós só temos 2 zagueiros, o Thales e o Carlão, e mais os 3 meninos, né? Titi, Bianconi e Ancar. Então nós vamos ter que fazer uma estreia de um dos meninos, se por um acaso um dos 2, ou Thales ou Carlão, ou machucarem, forem suspensos. Então eu acho que é um setor vulnerável nosso e que não está equilibrado quando comparado com todos os outros setores. Para todos os outros setores a gente tem peças de reposição, talvez não à altura que gostaríamos, mas já temos peças de reposição, né? Então é isso, nós precisamos contratar um zagueiro. Agora a prioridade é um zagueiro. E a gente enfrenta amanhã um time importante, um time que tem sua tradição, é um time que vem da conquista do campeonato regional, ou nesse caso do campeonato pernambucano. É verdade, é um campeonato mais fraco quando comparado com o paulista, sem dúvida, mas é uma conquista, né? Conseguiu se impor, por exemplo, contra um dos seus principais rivais.
vem mantendo uma base, uma espinha dorsal em relação ao último ano. O técnico é o mesmo, é de Los Angeles. Tem também alguns caras que eu gosto bastante naquela equipe. O Camutanga, o Giancarlo e o próprio Chiesa. Os três estavam naquela nossa lista de possíveis reforços. O Camutanga, inclusive, renovou o contrato dele até 2022 agora com o Náutico. Então o Náutico também me parece que passa por um processo de reestruturação e que tem uma espinha dorsal interessante. São esses três que eu citei, tem outros, mas tornam um time bastante interessante. Além disso, estreou muito bem no campeonato, tem 2 vitórias nos 2 primeiros jogos, vem para cá para colher pelo menos um ponto, não tenho dúvida, e é um jogo difícil, onde eu acho que muito parecido com a expectativa até que a gente tinha contra o próprio Operário. Claro, o Operário, além de ter a expectativa positiva, a formação positiva, ele jogava em casa, né? Jogava no Paraná, então agora nós estamos no brinco. Por outro lado, acho que o Náutico tem mais camisa que o Operário. Então eu acho muito equilibrado o jogo, muito parecido o jogo quando comparado com o desafio que era contra o Operário. É um jogo difícil. Um jogo ganhável, sem dúvida, mas um jogo difícil. E é um jogo, eu vou usar até o termo que o Davó usou hoje na entrevista coletiva, que pode ser um jogo de reafirmação ou de confirmação da boa fase do Guarani. Acho que o Guarani tem que tentar fazer o que fez contra o Operário, ou seja, jogar bola, que é aquilo que a gente gosta, né? Jogar bola efetivamente, tocando e chutando a gol, quer dizer, buscando agredir mais. Acho que nós temos uma equipe para isso e eu espero que a gente, de fato, né, consiga fazer um belo jogo amanhã. Mais importante do que, vamos fazer 5-2 ou 5-0 ou 4. Não acho isso. Para mim, uma vitória simples, 1-0, mas desde que a gente veja uma boa perspectiva e um bom jogo da equipe, para mim é mais que suficiente. A gente tem que construir essa equipe, construir essa possibilidade de acesso. O time que a gente tem hoje, eu tenho convicção de que não vai brigar para cair, né? A gente não vai ficar naquela neura dos 45 pontos. Não acho isso hoje. Acho que é um time até com o pezinho no chão, que vai ficar do meio para cima, né? Mediano, porque ainda precisa confirmar, mas com algum potencial, mas que tem que construir isso daí. Então, por exemplo, se um time perde 2, 3 seguidas, perde o derby, perde um jogo em casa, começa a perder confiança, aí o mesmo time que tinha potencial e tem boas peças, perdendo a confiança, pode não engrenar uma boa sequência, e eu acho que é isso que a gente tem que ter. A gente tem que ter uma sequência que dê confiança à equipe, que faça e que essa equipe tenha um padrão de jogo e que possa continuar a seguir nessa trajetória de confirmação e reafirmação que teve contra o Operário, né? E é isso. E amanhã parece que a escalação está praticamente confirmada, né? É a escalação do último jogo, com o Gabriel Mesquita no lugar do Rafael Martins, o que já é uma evolução na minha opinião, né? Mas o fato da troca pelo Gabriel Mesquita, eu ainda vou teimar na minha sugestão em ser um pouco diferente do que o Daniel Paulista está propondo. Entendo, e agora acho que o ponto de como nós temos um elenco equilibrado com peças de reposição, nós vamos ter que se preocupar sim com a gestão das pessoas, com a gestão do grupo, né? Inclusive foi um comentário ontem do meu amigo, ontem, não sei quando, do meu amigo Lucas Pezão. Acho que ele tem total razão. Agora vamos ter que temos um elenco razoável, nós temos que ter cuidado porque os bicos realmente vão começar a aparecer. E é isso. Então, com essa preocupação, esse cuidado em não mudar repentinamente por uma peça que acabou de chegar, alguma coisa do gênero, eu acho que é louvável. Mas sempre lembrando que nós precisamos ter como base a parte técnica, ou seja, a meritocracia em relação a quem joga melhor, a quem merece, a quem está mais adequado à posição. E aí então eu vou dar a minha sugestão de escalação
baseado nisso, sem pensar muito nessa gestão de grupo e mais ainda mostrando ou tentando desenhar aquilo que eu acho que pode render mais ou poderia render mais no jogo de amanhã, né? O time que o Daniel Paulista deve escalar é Gabriel Mesquita, Pablo, Thales, Carlão e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Regis, Bruno Sávio, Júlio César na ponta esquerda e Davó centralizado. Então, a minha sugestão ela é um pouco diferente. No gol, a mesma coisa, Gabriel Mesquita. Na lateral direita, se tiver condição, o Diogo Matheus. É uma estreia? É sim. Ah, ele não está bem fisicamente ainda. Pode ser. Então aí sempre primar pelo lado técnico. Se ele não tem condição física, se ele não tem ritmo de jogo, mantém o Pablo. Ok? Caso contrário, Diogo Matheus. Ele é o preferido. Na minha opinião, ele é o cara da posição, né? Thales e Carlão. E aí não temos opção e precisamos de novo, batendo no ombro, reforçar a defesa. Bidu na lateral esquerda. Bruno Silva e Rodrigo Andrade. Acho que sobre isso não temos discussão. Regis, porque o Andrigo está machucado, então não temos nem essa discussão, nem essa preocupação de se joga os dois juntos ou quem a gente escolheria. Regis como meia. E no ataque, eu manteria o Bruno Sávio na ponta direita. Eu centralizaria com o Lucão e na ponta esquerda o Davó. O Davó atacando pela beirada. Hoje, na entrevista coletiva, ele foi perguntado sobre isso. E eu senti que o que vai acontecer, pelo menos no início, é uma disputa dele com o Lucão pela posição de centroavante. Em que eu acho um desperdício. Acho que a gente tem que botar os melhores lá. E ele também comentou na entrevista coletiva que ele tranquilamente ficaria pela beirada. Eu acho que ele é um cara veloz, é um cara habilidoso e que poderia fazer com que a gente tivesse um repertório maior de possibilidades no ataque. Se tivéssemos o Lucão em campo, com ele alimentando o Lucão e também finalizando, e o Bruno Sávio pela ponta direita, acho que a gente teria um time muito mais agressivo, muito mais empolgante e talvez muito mais efetivo. Mas eu não sou técnico, né, gente? Então essa é a minha sugestão. Eu gostaria muito de ver esse time. De qualquer forma, o que a gente quer de novo é um time que vá para cima, um time que jogue bola, que a gente veja a evolução ao longo do campeonato. Uma vitória amanhã, mesmo que seja mínima, seria muito importante para as nossas pretensões e no andar do campeonato. Tá bom? Gente, um grande abraço. Muito obrigado nesse programa por ter acompanhado mais esse programa, o de número 78. E eu vejo vocês amanhã no pós-jogo. Espero que com uma vitória do Guarani. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.